Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Propõe-se hoje o Governo Regional a discutir nesta Casa uma revisão ao Decreto Legislativo Regional 3 de 2008, adaptando este diploma às especificidades regionais da nossa agricultura, o que vem dar razão à oposição que se queixava exatamente disto, de que a ação governativa neste setor estava desfasada da realidade. Durante anos negaram, mas entretanto dão entrada desta correção legislativa, adaptação, se estiverem mais confortáveis com a palavra. O certo é que, finalmente, 13 anos depois, decidem trazer para a região um quadro de ação semelhante ao regulamentado a nível comunitário para uma utilização sustentável dos pesticidas. Disse o Sr. Secretário Regional, na sua intervenção inicial, que esta regulamentação comunitária é importante em termos agrícolas, em termos de saúde pública, em termos de políticas ambientais, mas depois demoram 13 anos a adaptar uma diretiva de 2009 à região autónoma da Madeira. Mas não posso deixar de começar esta intervenção e este discurso com uma constatação que tem tanto de irónica como de incoerente, onde o proponente, o Governo Regional, nascido de um enlace entre PSD e CDS, vem justificar a necessidade de adequar ao quadro legislativo regional não com a diretiva europeia, mas com a entrada em vigor do Pacto Ecológico Europeu, particularmente com um dos seus pilares fundamentais, a estratégia do prato ao prato, e está neste diploma, onde este próprio diploma elogia esta estratégia, e bem, referindo que irá reduzir a dependência dos pesticidas e dos agentes antimicrobianos, inverter a perda de biodiversidade, reduzir a pegada ambiental e climática do seu sistema alimentar e reforçar a sua resiliência, assegurando uma produção alimentar sustentável, sendo fundamental para reduzir e otimizar a utilização de fatores de produção, designadamente os pesticidas. Fim de citação. Nós, obviamente, que concordamos com estas declarações e presumo que toda esta Casa concorda com estas declarações. Quem não concorda são os eurodeputados do PSD. O que não foi referido em momento algum, nem pela bancada do PSD, nem pelo Governo Regional do PSD, o porquê dos eurodeputados do PSD terem chumbado no Parlamento Europeu esta estratégia que o Governo do PSD agora tão afincadamente defende. Os eurodeputados que incluem a nossa tão madeirense Cláudia Monteiro de Aguiar, eleita pelo PSD, vou acrescentar aqui Madeira, que defendeu o voto contra, ela votou contra esta estratégia, alegando a falta de evidências científicas dos impactos negativos desta estratégia na agricultura e nas pescas. A senhora eurodeputada do PSD Madeira votou contra o que agora o Governo Regional está a defender. É esta a constante incoerência dos sociais-democratas, simplesmente não se entendem, mas vamos referir-nos diretamente e especificamente ao cerne deste diploma, e ignorando todas estas incoerências político-partidárias, que já estamos mais do que habituados, devo dizer que disciplinar a aplicação destes produtos fitofarmacêuticos assume, na minha perspectiva, na perspectiva do nosso partido, assume hoje uma importância particular em diversos âmbitos estratégicos, não só pela atividade agrícola, como é óbvio, mas também pela sua profunda relação com a economia, com a saúde pública e com a saúde ambiental. Era necessário, de facto, garantir a utilização sustentável destes produtos, considerando-os num quadro de novas exigências, quer para todos aqueles que manuseiam, vendem e aplicam os fitofármacos, mas também com medidas adicionais de redução de risco na aplicação deste género de produtos, consoante a natureza do produto, mas também, obviamente, consoante a área onde este produto será aplicado. Era importante proteger a população, louvamos esta intenção, garantir regras específicas, assegurando que todos os utilizadores profissionais, distribuidores e conselheiros tenham acesso à formação adequada, informando o público em geral e promovendo programas de sensibilização sobre os potenciais riscos dos pesticidas, limitando ou preferencialmente proibindo a pulverização aérea, a proteção das águas e dos solos, minimizando ou preferencialmente proibindo a aplicação em zonas como os parques públicos, parques infantis, campos desportivos, instalações de prestação de cuidados de saúde, etc., garantindo medidas de segurança a quando do manuseamento e armazenamento de pesticidas e no tratamento das respectivas embalagens e resíduos, tomando todas as medidas necessárias para promover a proteção fitossanitária com baixa utilização de pesticidas. Tudo isto foi adiado durante 13 anos, com todos os prejuízos que este adiamento de 13 anos trouxe para a região, porque muito foi feito durante estes 13 anos. E não podemos deixar de alertar no âmbito deste debate e perante o responsável que tutela esta matéria, que não raras vezes não foram os agricultores e os produtores a falharem com a aplicabilidade destas medidas, foram as próprias entidades públicas.
quando em tantas situações eram aplicados em espaços públicos fitofármacos, pesticidas e herbicidas, em detrimento do controle mecânico, biológico, biotécnico, que conseguia, na maior parte das vezes, manter o controle sobre pragas e sobre plantas invasoras. Quando tantas vezes esse controle com químicos como o glifosato, potencialmente cancerígeno, que esta Casa se recusou a proibir na anterior legislatura, eram literalmente despejados em vias públicas ou em zonas de floresta para controle de invasoras, sem instalação de pontos de monitorização de vegetação e em zonas onde o arranque manual de plantas na sua totalidade era perfeitamente viável. Optaram as entidades governativas por colidir com a legislação de aplicação dos fitofármacos, colocaram as entidades governativas em causa o ambiente e a saúde dos cidadãos. São vários os registros de entidades públicas a aplicar químicos junto às linhas de água ou locais de grande sensibilidade ambiental, mas cuja opção dos serviços resultou numa potencial contaminação das nossas águas, dos nossos sistemas de rega, dos nossos sistemas de água potável e dos nossos solos. São situações extremamente graves, foram situações denunciadas, tornadas públicas, inclusive com queixas fundamentadas no Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Republicana, na GNR, e, acima de tudo, são situações que atestam que, mais do que legislar, é necessário que o Governo Regional seja o primeiro a cumprir com a legislação e que seja o Governo Regional o primeiro a garantir que as leis que se aprovam neste hemiciclo, que as leis que se aprovam nesta Casa, sejam aplicadas convenientemente, criando uma postura didática nos próprios serviços competentes. Hoje, criamos legislação que reforça esta proibição e esperemos, de facto, que não seja o Governo Regional a falhar, uma vez mais, com as suas próprias regras. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rafael Nunes, do JPP.